Neuropipo. Muitas pessoas acreditam que AVC é coisa só de pacientes idosos, quando na verdade o AVC pode acontecer em qualquer pessoa. Recentemente foi vinculada essa notícia aqui mostrando que a incidência de AVC em pacientes jovens e de meia idade vem aumentando. E isso é exatamente o que a gente vê na nossa prática clínica nos hospitais. Você aí do outro lado conhece alguém que já teve um AVC? Se sim, comenta aqui para mim. Eu conheço, além dos pacientes que atendo, tive um caso na minha família de uma prima com 40 anos que teve um AVC. Mas vamos lá, hoje a gente vai desvendar tudo sobre esse assunto. E se você gosta do nosso canal, acha que ele pode ser útil, compartilhe esse vídeo e se inscreva, porque aí a gente mantém essa corrente do bem e difunde informação de qualidade cada vez mais longe. Mas vamos lá, Neuropeople. O AVC em jovens pode acontecer por inúmeras causas, mas antes de entrar propriamente nesse assunto, você aí do outro lado sabe com clareza o que é o AVC? O AVC, de modo bem simples, acontece sempre que há alguma perturbação do fluxo do cérebro. E essa perturbação pode ser uma obstrução, uma falta de sangue, um vaso fechou e aí, consequentemente, não consegue mais levar sangue para aqueles neurônios e aqueles neurônios morrem. Esse é o AVC isquêmico. Ou, de outro lado, a perturbação do fluxo é quando um vaso se rompe, seja por pressão alta, seja por alguma doença naquele vaso, o vaso se rompe e derrama uma quantidade de sangue no cérebro. Esse é o AVC hemorrágico, que popularmente é conhecido como derrame cerebral. E existem alguns fatores de risco que são comuns a qualquer pessoa. Então, aqui a gente pode listar a pressão alta, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o uso de cigarros, inclusive o de cigarro eletrônico, a nova modinha, também aumenta o risco de AVC em qualquer idade. E o uso de drogas ilícitas, principalmente crack e cocaína. E também essas drogas sintéticas, como LSD e ecstasy. Bom, mas qual é a diferença quando estamos tratando de pacientes jovens, adultos com menos de 45 anos que têm um AVC? Nesse perfil de pacientes, além desses fatores de risco que eu listei, algumas outras doenças têm que ser investigadas, pois são mais frequentes nesse grupo de pessoas. E vamos lá, elas? Bom, primeiro vou listar aqui as principais doenças que podem levar a AVC em adultos jovens, que são as trombofilias, as doenças cardíacas congênitas, as doenças autoimunes, principalmente as vasculites, as arritmias cardíacas e os aneurismas cerebrais. De modo geral, todas essas doenças vão causar aquilo que eu falei lá no começo, uma perturbação ao fluxo do sangue no cérebro. E vamos destrinchar uma a uma? Vamos lá. As trombofilias são doenças, na maioria das vezes, genéticas, hereditárias, que causam uma facilitação do nosso organismo em produzir coágulos de forma espontânea. E geralmente, esses pacientes têm alguns alertas, alguns indícios na história dele. Então, é a mulher jovem com inúmeros abortos espontâneos, sem uma causa definida. É paciente com história de uma trombose súbita na perna, sem ter ficado acamado ou tido qualquer tipo de imobilização. É o paciente que tem uma história familiar de pessoas que tiveram infarto cedo, AVC cedo, alguns casos de morte súbita. Então, todos esses são alertas que pode sim estar ocorrendo uma trombofilia. E para a gente fazer esse diagnóstico, são necessários exames específicos, na grande maioria das vezes, de sangue,
para descobrir uma trombofilia. Mas, por exemplo, se você tem algum caso de alguém que já tem esse diagnóstico na família, é importante que os outros parentes de primeiro grau também sejam investigados, já que existe um cunho genético muito importante. Quando estamos falando agora das doenças cardíacas congênitas, a mais comum que está implicada no AVC é o forame oval patente. E o que é isso, Dora? Forame oval patente nada mais é que um pequeno buraquinho que comunica os dois lados do coração. Só que ele comunica de uma forma anômala e com isso o sangue passa lá de uma maneira turbilhonada e pode formar coágulos que são bombeados para o cérebro e obstruem de uma forma súbita um vaso do cérebro levando a AVC. Foi isso que aconteceu com o que eu falei no começo do vídeo com a minha prima que teve um AVC jovem. A gente descobriu esse forame oval patente, que foi a causa do AVC dela, e aí a gente precisou fechar cirurgicamente essa comunicação para que ela não tivesse novos episódios. Outros tipos de doença que podem causar com frequência AVC em pacientes mais jovens são doenças autoimunes, em especial as vasculites, que são doenças que vão determinando inflamação em diversos vasos do nosso corpo, mas quando acontecem no cérebro, podem levar a AVC. E por que é importante que a gente faça essa investigação específica? Porque cada doença dessa tem um tratamento direcionado. Então não adianta você somente adotar o tratamento do AVC. Você tem que resolver essas doenças que levaram o paciente a desenvolver uma lesão cerebral. Outro tipo de doença muito comum em pacientes mais jovens são os aneurismas cerebrais. Esse tipo de doença é uma doença mais dramática, mais delicada, em que um vaso do cérebro pode ficar distorcido e romper de uma maneira abrupta. Muitas das vezes, o aneurisma não dá nenhum sinal antes. E quando ele rompe, causa uma dor de cabeça muito intensa e súbita e, geralmente, essa pessoa evolui com uma deterioração neurológica rápida. Esse tipo de doença tem um perfil genético muito forte. Então, pessoas que têm parentes de primeiro grau com história de aneurisma precisam também ser investigados. Então, o olhar do neuro diante de um paciente com menos de 45 anos que teve um AVC é completamente diferente do olhar para o paciente acima de 65 anos que teve um AVC. O perfil de doenças que precisam ser investigadas é completamente diferente. E o que é mais importante? A gente precisa não só tratar o AVC que aquele paciente apresentou, mas a gente precisa impedir que novos episódios aconteçam, para que a gente dê chance para que esse paciente se reabilite e volte a ter qualidade de vida e funcionalidade. Então, se você aí do outro lado conhece alguém que teve AVC muito jovem, ou se você mesmo é um paciente que teve um AVC abaixo de 45 anos e não foi feito esse tipo de investigação, eu recomendo fortemente que você procure um bom neuro para que faça um estudo detalhado do seu caso para que não aconteça novamente. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que possa ajudar muita gente e se inscreva aqui para manter essa corrente do bem. Até logo, Neuropeople!